Amigo aqui, eu estou um pouco nervoso, até porque a Cléia me obrigou a trazer os negócios para fazer micagem aqui, e a gente não sabe se vai funcionar, porque tecnologia e escola parece que tem um probleminha ali, né? Na verdade, a minha apresentação vai de encontro com o que já foi dito aqui, e o foco, na verdade, não é explicar algo novo, mas fazer uma reflexão de um momento que a gente vive, tanto considerando a pandemia, né, que desmascarou dezenas de problemas que a educação tem, como também nos colocou em ritmo acelerado a um progresso que a gente precisa se encontrar. Querendo ou não, a gente não pode desconsiderar a importância da presença da tecnologia na nossa vida, principalmente a questão da escola, só que a gente precisa fazer umas reflexões, né? Até porque o circuito educacional ele sofre com uma avalanche de novidades e que chegam para a gente como pedras que às vezes a gente não consegue nem trabalhar direito. Então, convido vocês para uma reflexão sobre o uso da tecnologia na área de ciências humanas. E por que na área de ciências humanas? Porque eu fiz um curso, não vou citar os nomes porque não gostei muito, mas eu fiz um curso. Não, sério, depois eu explico. E aí, assim, o meu TCC ele foi específico sobre a questão da tecnologia nas ciências humanas, que basicamente são jogos. E por que isso é importante? Vamos começar aqui sobre o conceito de tecnologia. Porque as pessoas apresentam para a gente tecnologia, uma atrás da outra, todo dia, né? Uma no café, uma no almoço, uma na janta. Toda hora alguém vem com algo novo para cima da gente. Como se a gente, na verdade, não tivesse a menor condição de fazer o que a gente já faz, né? Isso é muito complicado, até porque nós somos ciências humanas. A tecnologia, para a gente, ela é a base da nossa própria existência. Afinal de contas, o homem sempre trabalhou com tecnologia. O dicionário de Arnold Johnson indica a palavra tecnologia como repositório acumulado de conhecimento cultural. Gente, repositório, produção, acumulado de história, conhecimento cultural, está na sociologia, filosofia, na raiz. Afinal de contas, tecnologia é a gente. Tecnologia não é algo novo que alguém chega para você que não te vender. Tecnologia não é apenas porque é novidade. Eles não podem, eles não devem ter espaço de convencer a gente de que tecnologia é aquilo que acende luz, aquilo que você liga na tomada, é aquilo que ele quer que você compre por 10, 12 mil reais, você compre 2, 3 e troca ano que vem. Tecnologia, na verdade, é apenas o homem colocando a sua habilidade, o seu conhecimento num objeto, feito para acelerar os processos ou simplesmente diminuir o seu trabalho. Então a tecnologia, na verdade, ela nada mais é do que a própria expressão humana. Nós temos aqui o Homem das Cavernas, né, que fez um machadinho, eu não sei se é o Homem das Cavernas, mas é um machadinho de pedra, né? Aí a gente tem um garfo, que na verdade é apenas uma evolução de processos. O homem para de mexer com pedra, vai mexer com metal. E a gente tem um barbeador. São expressões da função humana. O homem se barbeava com machado? Talvez sim. O homem pode se barbear com uma faquinha? Pode também. Pode se barbear com um barbeador? Pode. A ideia não é a tecnologia como a salvação na lavoura. A ideia da tecnologia é que ali, na verdade, tem algo que o ser humano criou. E se a gente não entende isso, a gente começa a ficar submisso àquilo que entregam para a gente. Muitas vezes refém, às vezes dependente, ou às vezes até com receio da substituição. Porque ele não tem a menor condição de acontecer, desde que o professor consiga se posicionar perante essa possibilidade e realmente fazer valer o seu diferencial. Valorizar o que já fazemos. O professor tem que entender que quando ele pegou um giz na mão, quando ele pegou uma régua na mão, ele já usava tecnologia. Quando o professor usou mimeógrafo a primeira vez, ele já usava tecnologia. Quando ele usou aquelas lâminas transparentes, que eu não lembro o nome, né, de projetor, já era tecnologia. Ou seja, o pessoal hoje vem falando assim que a gente tem que se inovar. Não, a gente não tem que se inovar. A inovação humana, ela é parte do seu desenvolvimento natural. Ninguém tem que obrigar a gente a fazer isso. Ninguém tem que ficar cobrando a gente evoluir. A gente evolui porque a gente é humano. Evolução é a nossa base. A gente se adapta, a gente vai mais rápido, mas a pessoa fala como se a gente não quisesse, como se a gente não tivesse. E não, gente, o professor, primeiro de tudo, ele tem que valorizar o que ele já faz. Muitas vezes o que ele já faz dá conta, muitas vezes o que ele faz é suficiente, muitas vezes o professor deixa de fazer o que ele faz
e perde a oportunidade de apenas melhorar o que ele já faz para começar a fazer uma coisa nova que jogaram na cabeça dele e que às vezes não traz o mesmo resultado. O professor tem que ser consciente de que a tecnologia vai auxiliá-lo no seu melhor trabalho e não ao contrário. Então, o professor, antes de inovar, se ressignifique, olhe para você, veja o que você faz, melhore, adapte, transforme, potencialize, mas não troque. Não olhe para o de fora, não só olhe para dentro. Porque assim a gente vai se desmerecendo com o tempo, vai se esvaziando, vai se cansando, porque a gente passa a atender demandas que nem sempre a gente precisa. E eu sei que é complicado vir uma tecnologia nova, e quando você pega lá aquela aula de 45 minutos, que vira 20, você tem que fazer um monte de mirabolâncias e não encaixa. E aí chega no final, não dá certo, e você fica assim, nossa, mas eu tentei fazer e não deu. Não deu porque certas tecnologias não encaixam. Então, gente, primeiro, valorizar o que a gente faz. Potencializar o que a gente faz, sim. Mas simplesmente correr atrás do que é novo, só porque é novo, não. A tecnologia já está na nossa vida há muito tempo. O caderno é uma tecnologia, o lápis é uma tecnologia, a régua, a borracha, o pincel, a massinha que você usava quando era criança, já é uma tecnologia. O homem está colocando o conhecimento dele, do humano. Conhecimento, tecnologia, evolução e humanidade. Né? Eu entendo que o homem evolui exatamente porque ele cria. E é quando ele cria que ele se humaniza. Então a tecnologia nada mais é do que a humanização do ser humano. Por mais que a gente perceba que o homem se esvazia quando ele está no excesso da tecnologia, na prática o homem se humaniza quando ele produz. O problema é quando ele produz para o outro. Enquanto o homem produzia para trabalhar, para sobreviver, a produção, a tecnologia, era mais focada na necessidade dele. Quando o homem passa a produzir para a venda e o comércio, aí ele se perde um pouco. De qualquer maneira, gente, o homem usa o seu conhecimento, produz tecnologia, evolui ao produzir e se humaniza ao produzir. Porque nada que é construído não é construído pelas mãos humanas. Nem o robô que constrói se constrói sozinho ainda. Ou seja, o homem é o dominador e não o dominado pela tecnologia. Não é o homem que é refém das máquinas. As máquinas têm que servir ao homem. Né? Francis Bacon falava que a tecnologia vem para facilitar a vida do homem. A máquina devia trabalhar para a gente poder descansar e não para a gente ficar na miséria desempregado. A tecnologia tem que ser usada e o professor tem que entender a possibilidade de como utilizá-la da melhor forma para a sua prática, desde que ela não domine o seu trabalho. Produzir um slide, produzir um jogo, demora um tempo enorme. Se você tem 30 aulas, aí você tem lá itinerário, OE, PV, não tem mais MT, mas você tem Sociologia, Filosofia, 2 escolas. Quem produz 30 slides, 4, 5 jogos por semana, não produz, gente. Então, eu entendo que é necessário, mas a gente precisa fazer reflexões sobre isso. E por que reflexões? Porque o professor, quando ele se torna dominador, ele entende também que ele não pode se negar a usar a tecnologia, porque aí ele vai na contramão da sua própria evolução. Ele não nega o Estado, não nega a escola, não nega o papel. Ele se nega também a evoluir. Se eu entendo que a tecnologia é o processo evolucionário do homem, produzir também é. Então, o que eu faço uma semana uma semana eu faço outro, eu vou juntando portfólio, troco com meu amigo, mas eu vou produzindo e evoluindo. Daqui a alguns anos eu tenho dezenas de material. Que na prática é o que a gente acaba fazendo. A gente vai na internet, baixa o download de alguém que está ganhando esse dinheiro fácil. Aí a pessoa monta um cursinho de PowerPoint, ganha R$30 no certificado que não vale, porque não vale, a pessoa não é uma escola. E a gente então deixa de ser o dominador da tecnologia e passa a ser dominado por ela. Tá? Então essa reflexão é exatamente para a gente começar a se encaixar nesse processo. Afinal de contas, as tecnologias estão chegando de tonelada para a gente. Nos últimos 2 anos apareceu mais de 20 jogos em plataformas, né? Não vou julgar nenhuma delas, cada um que consiga fazer o seu melhor, mas elas têm especificidades. Kahoot, World Wall, né? O Prezi não existe mais hoje. Bom, então vamos entender um pouco sobre a nossa necessidade de usar a tecnologia. Segundo a BNCC, primeiro que a gente virou Ciências Sociais Aplicadas. A gente nem é Ciências Humanas e Tecnologias, mas tiraram do nosso nome.
Porque, na verdade, o foco das ciências humanas agora é que o aluno passe a produzir mais, né? Por que sociais aplicadas? Porque agora o aluno, ele reflete, ele produz dentro da sua própria realidade. Não segue mais uma linha temporal em história, não segue mais uma linha de teóricos em sociologia, né? Agora ele passa a analisar de diversas formas. Então, sendo o aluno mais produtor, sendo o aluno mais integrado à sociedade, a tecnologia entra de duas maneiras. Na competência geral, item 5, vocês estão cansados de ver, compreender, utilizar e criar novas tecnologias, que também é um processo de aprendizagem. Ele aprende, ele usa e ele cria novas tecnologias digitais. Ou seja, a tecnologia não é mais utilizada para dar aula, ela agora é o produto final dessa aula. Então o aluno tem que aprender a construir coisas que envolvam tecnologia e as próprias tecnologias, para que ele possa se comunicar, acessar e disseminar informações e produzir conhecimento. Ou seja, a tecnologia agora, ela não faz presença apenas como objeto para ser usado, mas como objeto fim do conhecimento. Porque o aluno precisa entender o que é uma tecnologia para operá-la da melhor forma, até para ele ver o mundo em que ele está. Porque às vezes ele é rápido no WhatsApp, mas ele não manda e-mail, não faz um currículo, não opera uma máquina, não configura nada. Então, a tecnologia agora, ela é parte, da mesma forma que a gente explica a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial é um tema que a gente usa. A tecnologia é mais um nível de revolução. Então, explicar a tecnologia para o aluno, utilizá-la, é nada mais do que atualizar ele nos conceitos das revoluções tecnológicas. E a competência específica 1 desses humanos é utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação. Como eu falei para vocês, não é só um objeto que vai ser utilizado de uma forma ou de outra. Ele é produto fim e necessário, né? Então, a gente precisa compreender a importância e como isso faz sentido para a vida do aluno também. E o professor? Compreender que a prática destinada ao processo de aprendizagem deve ser constante no estado de realidade. Essa é aquela parte que o pessoal tem algumas dificuldades, porque a forma como chega para a gente é muito problemática, né? Por quê? Porque nem sempre a gente é colocado no processo de aprendizagem. Eu entendo que o professor, ele é um aluno mais velho, mas ele passa pelo mesmo processo de adolescente de aprender. Afinal de contas, aprender é do humano. Aprender não é do estudante. Aprender é do ser humano. Todo o processo de aprendizagem segue a mesma ordem em qualquer lugar. Uma criança, um jovem, um adulto, um idoso, todo mundo aprende no mesmo processo de transformação da própria realidade, de transformação humana. O professor já está num papel específico onde ele se atualiza perante a realidade em que ele vive. Mas não quer dizer que ele simplesmente não queira ou não sabe, tá? E a gente entende que existem algumas dificuldades nesse sentido. Há uma imaturidade tecnológica. Por quê? Porque as coisas demoram para chegar para a gente. Quando chega, a gente tem que usar, a gente não tem treinamento, né? Seja uma lousa digital, seja uma lousa interativa. Não sei se todo mundo aqui já usou, tem lousa interativa. Ela é fantástica quando você domina. Quando você domina, dá um desespero. Você fica lá batendo na tela e nada funciona. De repente abre uma janela que você não queria, aí você não sabe como voltar. Aí você não conseguia fazer o primeiro, você gasta 2 vezes mais tempo, você tem que fazer o segundo, né? Aí o link não funciona, aquele que chegou não baixou. Então, para quem não tem esse domínio, ela é complicada. Mas depois que a gente tem mais domínio sobre ela, ela se transforma em uma ferramenta muito boa. Então, há uma imaturidade tecnológica? Sim. É do professor? Não, é do próprio país. O Brasil é um país desigual nesse sentido também. A gente não acessa as tecnologias de forma igual, né? A gente acessa mais telefone, mas existe um monte de coisa por aí que a gente nem sabe que existe. Em diversas ferramentas, diversas tecnologias, que o pessoal não sabe que existe. E o próprio aluno passa por isso. O aluno se espanta quando ele vê algo novo também. É que a gente acaba ficando muito fixado na ideia de produzir para o aluno, e a gente às vezes não consegue aprender ou produzir para a gente mesmo. Falta de tempo, como eu falei para vocês, é extremamente difícil para o professor, dentro da sua realidade, desenvolver ferramentas tecnológicas no estágio dele, né? Então, mesmo que existam as opções, você tem que montar tudo aquilo, não tem jeito, você tem que produzir o seu slide, produzir o seu jogo, produzir o formulário, e isso leva tempo e nem sempre a gente tem. Falta de recurso. Hoje está melhor, posso afirmar que está melhor, né? Mesmo assim, ainda existem diversas dificuldades.
ou por estrutura, ou por alinhamento, ou por falta de uma coisa ou de outra, né? Mas já está melhor do que antes, pelo menos. Sobrecarga de trabalho é um outro agravante, como eu falei para vocês. A gente precisa criar maneiras inteligentes de superar isso, compartilhando materiais, né? Fiquei super feliz do material do Javes sobre a série. Achei extremamente interessante, né? Esse ali das boas práticas, do compartilhamento, da gente produzir, da gente dar ideia, né? E esse seminário se faz importante exatamente por isso, porque o professor também ele fica muito isolado numa ilha escolar e nem sempre a gente consegue se ajudar. Apesar de todo mundo usar o mesmo currículo, o mesmo caderno, o mesmo material, a gente não consegue às vezes se ajudar com materiais. Acaba sendo cada um sobrevivente na sua própria ilha, mesmo todo mundo passando o mesmo problema, né? A gente não tem essa teia de comunicação de produção ou auxílio, e em qualquer esfera, seja para ajudar a pessoa a montar um slide, ou seja para tirar uma dúvida de documento, a gente mesmo em rede não. A gente às vezes tem uma rede de contatos no Facebook com o professor do Estado, mas entre a gente localmente a gente às vezes não consegue. A gente mal conhece a escola do vizinho às vezes. Apesar da sociedade ser extremamente conectada, o professor na sua escola muitas vezes ele é mais isolado do que poderia. E o excesso do novo, né? Aquele vendedor, uso meu, Kahoot, WordWall, tem um que me venderam uma vez lá, que é de fazer gráfico também. Tem quantos sites hoje não ganham uma fortuna com isso? Aí você vai lá felizão, tem que pagar. Aí você vai no outro, está em inglês. Aí você vai no outro, o cara não falou que era só metade. Aí você já passou 2 horas estudando aquilo, você fica lá, meu Deus, o que eu faço com isso agora? Né? Eu particularmente não gosto do Kahoot, para mim não funciona muito bem. Porque sociologia, toda pergunta é uma reflexão. O Kahoot é tudo pequenininho, pergunta objetiva, para mim não funciona. O WordWall já funciona melhor, eu tenho possibilidades. Só que fica o acesso do novo, ou seja, todo dia é tudo novo, de novo. Né? No DPG 1 é um novo, no outro é um novo, no outro é um novo, no outro é um novo. Amanhã o que é novo já não é mais novo. Aí você demora 2 meses para aprender a usar, quando você tem menos atualizado, porque já não é mais novo. Né? Todo mundo aqui quase que na forca teve que aprender a usar o Meet, o Teams também, né? Tive que usar microfone, câmera. Vocês acompanham as reuniões, a dificuldade. Por quê? Porque é tudo novo de novo. E querendo ou não. Algumas necessidades: estudar continuamente, entendendo que eu não estudo porque a escola manda ou porque o Estado precisa, eu estudo porque ao estudar eu aprendo e ao aprender eu evoluo. Então eu não estudo para o outro, eu estudo para mim. E é importante que a gente tenha essa consciência, porque toda vez que a gente estuda para a gente. Até para que eu possa ter oportunidades melhores amanhã fora de onde eu estou. Né? Para eu pegar uma escola particular, montar uma escola, montar um canal no YouTube, para eu produzir meu próprio material e vender, eu preciso eu mesmo ser autônomo da minha produção. Eu preciso dominar e não ser dominado por ela. Então eu não vou aprender porque me obrigaram. Eu vou aprender porque eu achei importante, porque amanhã isso vai me levar a uma condição melhor. Né? Seja fazer um outro curso, seja um outro emprego. Existem dezenas de trabalhos no mundo da educação que não são a sala de aula. E tem muita gente que vai pelas beiradas, chega lá e depois entra numa empresa, produz material e depois só recebe para usar. Às vezes a gente não quis chegar lá por escolha, quem chegou fez o material e se é obrigado a usar. Então é importante a gente saber que o estudo é aquilo que me permite simplesmente evoluir. Alinhamento com o currículo, isso é uma coisa importante também, né? Eu tinha gostado de colocar em outros momentos. A gente precisa entender que a tecnologia no jogo, ela não pode ser uma coisa tipo aspirina. Vou usar hoje para fazer um agrado. A aula tecnológica, ela tem que ser produzida conscientemente com o currículo. Ela tem que ser produzida considerando que ele vai gerar uma real aprendizagem para o aluno. E não que ele simplesmente vai achar legal, se divertir e responder umas questões. Ou seja, quando eu penso numa tecnologia para produzir algo, precisa ter ciência naquilo. Eu preciso entender que aquilo vai gerar conhecimento para ele. O uso daquela tecnologia tem que ser funcional e não atrativo, simplesmente. Eu não estou vendendo um produto. Eu estou produzindo uma experiência que gera ele desenvolver habilidades. Então a gente tem que entender que toda vez que usa tecnologia, ela realmente tem que ser importante e inteligente no uso. E aí eu cheguei a essas reflexões quando eu li esse livro, Gamification,
para meu TCC, porque eu tinha exatamente essa curiosidade, né? Ah, vou fazer gamificação, aí chega lá, joga, todo mundo compete, quem ganha, ganha uma bala, né? Quem ganha, ganha um doce, bem Skinner, assim, né? Adestrando. Quem ganha, desculpa gente, não sei se alguém ganha doce, eu não sou muito fã. Até porque eu sou obeso mesmo. Então aí você fica lá, todo desesperado, fulano ganhou, aê. E o que se aprende disso? Isso era uma dúvida que eu tinha. Então eu fui pesquisar um pouquinho sobre a ideia da gamificação e da tecnologia na área de ciências humanas. E eu cheguei aqui nesse ponto importante, que para as ciências humanas, o que é mais importante na realidade não é exatamente a ideia da final, do ponto final, é a experiência. O aluno pode decorar todas as leis, mas ele só vai aprender o que é lei quando ele experimentar um processo, quando ele compreender um processo em funcionamento. Então, entende-se que as ciências humanas, ela basicamente vem da experiência humana de viver, de agir e de se desenvolver. Por isso, viver a história é mais importante que ver a história. Quando você cria uma ferramenta tecnológica, seja gamificação ou objeto, que dá ao aluno a sua própria história, ele vai aprender muito mais. Por isso o RPG era tão bom e ainda funciona tão bem, porque ele se constrói enquanto ele caminha, ele evolui enquanto ele realmente experimenta esse processo. Quando você coloca ele para analisar casos específicos, você pode analisar casos com o jogo? Pode, como a gente também podia fazer com o texto. Então, ver a história é diferente de viver a história. Então, quando você produzir algo tecnológico, tenha em mente quanto o aluno realmente experimenta e vive aquela experiência, a ponto daquilo gerar para ele a aprendizagem. A experiência narrativa leva à experiência cognitiva, que se traduz em um construto emocional e sensorial do indivíduo. Ou seja, quando o aluno ele se relaciona com aquilo, quando ele realmente se sente presente naquilo, ele evolui de uma forma mais produtiva. Ele se desenvolve cognitivamente, porque é um processo tanto humano quanto científico de evolução. Ele não fez porque ele tem uma nota, ele não fez porque você mandou, ele fez porque ele entendeu e ele se satisfez ao fazer, gerando nele aquela ideia da curiosidade e do espanto em que ele pode ter. Gamificação, muito além do ganhar. Entende-se que a falta de maturidade do jovem dificulta para ele a compreensão de algumas habilidades das ciências humanas. Um aluno que nunca viu química, a mente dele vai falar assim: ó, fulaninho, a gente não sabe o que é isótopo, a gente nunca viu. Para um pouquinho para ouvir o que esse cara vai falar. Então, a mente humana, ela para um pouquinho para ouvir algo novo. Agora, você chega lá para o cara que tem 15 anos e fala assim: ó, a gente vai falar um pouco sobre o que é felicidade. O cara, pô, mas eu tenho 15 anos de vida, minha família tem maior dificuldade, você vem falar o que é felicidade? Não, eu sei o que é felicidade. Eu sei o que é trabalho. Pô, eu estou na biqueira, eu sei o que é violência. Então, as ciências humanas, é difícil para a mente deles, porque na mente deles, eles conhecem a maioria dos temas. Só conhecem de forma imatura. E é por isso que a mera explicação dessas teorias não encaixa muito bem. Porque na mente dele, ele conhece, pelo senso comum, mas ele conhece. Então, quando você conduz ele a uma experiência daquilo, por isso que os professores de filosofia gostam de fazer debate, eles gostam de debater, nem sempre com os melhores argumentos, mas eles gostam, porque ele está se vendo nesse processo de analisar, de se colocar. E aí, quando ele termina de julgar o outro, fazer várias acusações, você inverte a pergunta e coloca ele na situação. E aí ele vai experimentar a dor de quem foi julgado. E aí ele começa a refletir. Bom, vou mostrar para vocês dois exemplos de como isso acontece. Um deles eu já usei, na verdade os dois eu já usei. Esse aqui é um jogo chamado Cidade em Jogo. Eu tenho a minha senha ainda funciona. Eu não sei se está online ainda a rede deles, mas originalmente era assim: você fazia o login e criava um jogo. Os seus alunos faziam login e jogavam 9 ou 10 rodadas. Cada aluno seu seria o prefeito de uma cidade, que ele escolheria. Ele então ia escolher a linha de atuação dele. Se ele ia atuar na saúde, na educação, se ele ia atuar na infraestrutura. Ele ia escolher as ações que ele ia ter para atingir o sucesso como prefeito. Aqui é a minha aluna que fez o jogo, ela na primeira rodada, ela escolheu aqui políticas aplicadas. Vou ler aqui que é mais fácil de mostrar. Ela tinha escolhido então contribuição de renda. Aí ela foi investindo. Na rodada 3, ela foi melhorando.
Ou seja, ela foi acertando os investimentos que ela podia fazer a ponto de ter maior sucesso nas políticas públicas. E foi ganhando medalhas como melhor gestora. Aqui a rodada 6 e a rodada 10, ou seja, ao final ela foi quase top nas bandeiras que ela escolheu e teve um êxito muito positivo. Veja, ela não competiu com ninguém, ela competiu com ela mesma. Foi exatamente a experiência de no final falar: será que eu seria uma boa prefeita, já que eu reclamo tanto do prefeito e dos outros? Então esse jogo se baseia, ele é um jogo? Ele é um jogo, só que ele é um jogo de simulação, um jogo de experiência, onde ele realmente vai vivenciar a ideia de ser um prefeito, né? E esse jogo foi muito bacana, o pessoal gostou bastante, eles viram as dificuldades de ser um prefeito, né? Eles entenderam um pouco mais de como é governar uma cidade, eles entenderam que existe uma gigantesca quantidade de dificuldades, tá? Eu vou deixar aqui esse stand-by. Esse é um vídeo do aplicativo que eu vou tentar mostrar agora, né? Na escola ele se utiliza de outra forma, né? De maneira padrão você pode usar ele com o computador ou com o telefone celular, com o aplicativo Google Street View. Ou para quem já está com a nova rede de internet fixa lá, na rede do acesso, você pode usar o próprio aplicativo do Google Earth. Ele é bem legal. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele funcionar. Espera um pouquinho só. Ué, Emerson, pode parar e continuar? Tá piscando. Tá piscando. Léo, me ajuda aí que eu não sei onde eu tô. Não faço a menor ideia. Aí esse aqui é o espaço, tá? O sol deve estar atrás de mim. O sol vai aqui. Aqui é a África. Gente, foi aqui que eu descobri porque se chamava Delta do Nilo, tá? Porque eu fiz questão de vir aqui. Quando a gente vai falar, por exemplo, de geografia, vai falar sobre conflito, é importante que ele se utilize dessa ferramenta mostrando aonde realmente acontece o conflito. Que não é só uma questão religiosa, tem mais questões, tem arma, né? Tem política envolvida. E você pode olhar os lugares em diversas situações. A internet. Isso pegou a sério, não posso. Quem? Ah, desculpa. Deixa eu ver se eu consigo na cidade. Também foi aqui que eu descobri eu descobri que Praia Grande é uma bota, eu não sabia. E eu acho uma bota mais bonita que a Itália, na verdade. Então eu não sabia, mas... Deixa eu ver. Você tem pé de Praia Grande. A internet não está muito boa, eu não consigo acessar. Daqui você... Então você consegue achar a diretoria? Peraí. Aqui, eu não estou conseguindo fazer a internet, mas eu devia conseguir entrar dentro da cidade. Não, essa piscina aqui, gente. Churrasco sabe, mentira. Tá aqui. Ó, você vem aqui e entra.
Eu não moro aqui, tá, gente? Na verdade, eu não sei nem quem mora aqui. E aí você pode pedir para o aluno, por exemplo, visitar determinados lugares. Quando a gente fala, por exemplo, característica do relevo, faz muito mais sentido que o aluno visite um lugar olhando realmente onde ele está. Quem vai dar prova de vida, o aluno que vai fazer faculdade em outro lugar, é interessante que ele experimente em algum lugar que ele possa ir. Assim, é claro que a experiência, e isso que é interessante, a imersão com o óculos ela é muito inteligente, muito interessante, mas você pode fazer com o computador, com o celular, né? Então, assim, é a questão das adaptações. Você pode, por exemplo, entrar dentro do museu com um óculos desse. O óculos você viaja mais, né, Everson? Sobra ainda. Sobra. A ideia do óculos, gente, é para falar exatamente da questão da experiência que eu falei para vocês, né? É diferente? É bom? Mas não é o que vai fazer, se eu não tiver óculos não funciona. Funciona. Hoje com o telefone celular, ou computador, as escolas estão recebendo os kits de computador novo, você já consegue fazer atividades como essa. Então você pode imaginar projetar o aluno para qualquer lugar que você queira, em qualquer momento, incluindo o pessoal que trabalha com arte ou história da arte. Existem museus já que são totalmente virtuais, né? O Louvre você consegue, o Egito você consegue, e essa experiência ela tem sentido porque não é só a atividade ser interessante, mas realmente o aluno poder experimentar e aprender um pouco mais. Emerson, é interessante também quando você vai para regiões que são não permitidas, regiões de guerra, e você dá para o aluno, no caso de uma conversa sobre uma área de conflito, de uma zona de conflito, é interessante mostrar também que você não consegue ultrapassar um limite da fronteira. Sim, por exemplo, quando você mostra partes do Brasil que são estratégicos militarmente, às vezes ele não entende por quê. Você mostra no mapa grande por que ele é daquele jeito. Estados Unidos, por exemplo, você não consegue chegar na Estátua da Liberdade. Você tem que ir por um link separado, que no primeiro momento ele não mostra. A muralha da China, por exemplo, porque assim, o turista só vê a melhor parte, que de repente não é exatamente assim. Mas você vai em templos indianos. Na Rússia, você não consegue ir em muitas áreas? Sim, nunca fui em todo lugar, obrigado pela dica. Não vou dizer que há um receio de ir na Rússia. Não vou dizer que não. Mas... Então, gente, a ideia da apresentação era essa: mostrar um pouco do processo de imersão, experimentação e tecnologia, tornando mais significativa para o aprendizado do aluno. Agradeço a colaboração. Posso dar uma dica só? No aluno jovens e adulto, por exemplo, para quem trabalha com jovem e adulto, é interessante visitar o lugar que eles nasceram, e isso é forte. Exatamente. É isso mesmo. No celular, a função do Maps do celular permite você ver a linha do tempo. Você vai no lugar e ele te mostra como está hoje e como estava até 10 anos atrás. Ele tem uma função do Street View, acho que é do Google Maps atualizado. É isso mesmo, né? Ele já mostra para você todos os lugares que você quer ir. E esse aplicativo, no caso, eu não sou bom de inglês para falar essa palavra Earth. No caso, a gente pode baixar no celular e está aqui, é acessível, né? Sim, então, exatamente. Você pode usar no telefone celular ou no computador. Vai da escolha do professor. Existe um óculos de realidade virtual da Google que é feito de papelão, que já dá um pouquinho de imersão, pelo menos essa experiência do olhar, né? Já funciona um pouquinho, já encheu um pouquinho. Agora, aí o professor vai ter que analisar as técnicas. Então, não vende no Brasil. Na verdade, no Brasil ele é barato, é $300, na verdade. Mas ele não vende no Brasil. Eles têm que importar. Se você fizesse uma conversão direta, é $1,5. É que é algo dele, né? É um investimento para ele. É um investimento meu, né? Não, mas não é tão caro já não. Muito legal. Nossa, Emerson, parabéns, adorei. Obrigado.